Parece um estudo bíblico, porque eu vou indo de tópico por tópico. Então, bem-vindos ao estudo bíblico de hoje, da segunda-feira. Vamos lá. O capítulo é o 33 de Êxodo. E o que a gente vai aprender aqui hoje? Que os planos que a gente faz, ou que as promessas que Deus tem na nossa vida, são liderados por Ele, não por nós. O título que eu escolhi foi Alcançando o Entendimento do Caminho para a Vitória. Se vocês acharam grande, imagina eu estudando. Amém. A primeira coisa que a gente vai notar aqui é no versículo 1. Deus fala para Moisés uma coisa muito interessante, que se você for notar, é como se fosse o fechamento, é como se fosse a prévia do fechamento da promessa que ele fez para Abraão, no início, quando ele foi chamado. E fala assim: o Senhor Deus disse a Moisés: saiam desse lugar, você e o povo que tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Aí o que acontece? Foi o que eu falei. Quando Deus chama Abraão, ele não falou isso para ele, saia do meio da tua terra, da tua parentela e vá para a terra. Então aqui não necessariamente foi o fechamento, porque aconteceram muitas outras coisas, mas era como se fosse o início do fechamento dessa promessa. Estavam indo no caminho da vitória. Segundo ponto, versículo 3. Quem quiser deixar aberto, é interessante a Bíblia, mas quem não quiser também não tem problema não. A gente vai andar bastante aqui e em outros lugares. Então, para quem quiser acompanhar, no verso 3, diz assim: vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no caminho. Que baque, hein? Aqui a gente já leva uma, né? Porque já pensou? Teimoso é coisa pra criança, né? A gente fala assim: nossa, que menino teimoso. Que coisa, menino chato, meu Deus, não obedece, não é? Já pensou Deus falar? Não, as outras pessoas, ok, mas já pensou Deus falar de você? Nossa, você é teimoso, viu? Queria destruir você, pelo amor de Deus. Já pensou? Ele está tão triste, era pra ser triste, né, gente? Meu Deus, que humilhação. De Deus, né? Já pensou? Meu Deus, não. Aí vem o verso 5 e o 6. Ah, não, aliás, das decisões, né? Por quê? Por que eles eram teimosos? Porque tomaram decisões, né, equivocadas, decisões erradas. Qual que é o conceito de decisões? A gente vai falar muito sobre significados. Decisão é uma ação tomada após um julgamento. E a consequência é o resultado do efeito de um raciocínio. Então, o que significa? Significa que eles não eram desobedientes? Aí Deus falou: não irei com vocês. Simples assim, foi essa a consequência. Por quê? As duas coisas aqui falam que tem um raciocínio, tem um julgamento. Vocês já viram como o negócio de julgamento demora, né? O juiz lê, ele não acaba de ler nunca, e a gente querendo a vitória, ele lá lendo, né? Então, é a mesma coisa. Aqui a gente vê que tem um custo-benefício. O que é isso? Eu vou explicar. Quando você é um termo muito usado para empresas, negócios, farmácias, hospitais, que é o quê? É quando você vai fazer uma compra, um investimento, e aí você tem que ver o que vale a pena e o que não vale. Onde é que até quando eu gastar aqui, tá ok? Se eu gastar pouco, vai estar bom? Se eu gastar muito, vai estar bom? Isso é um custo-benefício. E o que isso tem a ver? Tem a ver que eles não quiseram ser teimosos. Então, aí Deus falou que não iria com eles. Esse foi o custo-benefício das ações mal pensadas por eles mesmos. E no verso 5 e 6, vão falar que eles tiraram as joias. O que isso significa? Pra gente, né, assim que é mulher, joias é muito importante, né? Pode ser bijuteria, né, irmãs? Mas não importa, não. Ninguém vai ficar sabendo, não tem problema. Por que é importante? Porque nos torna, não é que nos torna, né? Mas nos deixa mais bonitas aos nossos olhos e talvez aos olhos dos outros. É verdade.
os árabes, né, assim, na questão também do povo ocidental e oriental, é uma questão de status, né? Se você tem joias, você é rica, você é chique. Uau! Para os homens seria um relógio, né? Vamos trazer para não ficar só nas irmãs, né? Se você tem um Rolex, você é uau, né? Então, pronto. Era isso. E o que acontece? Só que para o Egito Antigo, joias significavam presentes dados pelos deuses ao povo. Então, o que eles fizeram? Quando eles caíram em si, falaram assim, meu Deus, Deus não vai levar nós. Quer dizer, ele vai, mas ele não vai conosco, né? Ele vai mandar um anjo. Então, e agora? O que a gente vai fazer? Eles tiraram as joias e choraram por dias. Tá bom, ok, é uma boa coisa. Começaram a mudar, né? Já perceberam um erro. Ok. Depois, aliás, por que eles usavam joias se eles eram judeus e era uma coisa para egípcios? Porque eles viveram no Egito muito tempo. Então a gente pega os costumes do lugar que a gente... se eu for para Goiânia, misericórdia. Toda vez que eu vou em Goiânia, eu volto puxando o R, que é terrível. E eu sou brasiliense, eu não tenho sotaque. E aí eu volto com esse sotaque de porta, e eu não sei de onde é que eu tirei isso, e eu não sei como é que tira de mim, enfim. Eu comentei com a minha mãe lá em casa, uma tangerina no meio de uma caixa de 30 laranjas vira uma laranja. Você vai ficar analisando para saber qual que é? Então, por isso eles tinham essa ideia das joias. Do verso 7 ao verso 11, vai falar sobre algo que Moisés fazia no acampamento, que era sobre armar uma tenda para Deus, para falar com Deus, para receber a presença, para ele se comunicar, para ter, né, essa intervenção divina. E ele deu o nome dessa tenda, que ele separava de tenda da presença de Deus, e era como se fosse o templo, né, como se fosse a igreja daquele tempo. E aí, entra no verso 12. No verso 12, agora a gente vai passear bastante aqui, irmãos. Vamos lá. No verso 12 e 13, Moisés começa a falar com Deus e Deus começa a responder Moisés. Só que muitas coisas interessantes acontecem nesse diálogo, que era uma oração, mas como tinha resposta, né? Então se tornava uma conversa com Deus. Moisés era muito íntimo de Deus. No verso 12 diz assim: Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste a nação para ser tua. Amém. Aqui o que a gente nota? Duas coisas. A primeira coisa é que nessa narrativa, nessa oração, era um pouco desesperada. Parece um pouco arrogante também, porque ele faz algumas perguntas para Deus, né? A gente não teria essa coragem de falar essas coisas para Deus. Eu espero, né, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Aqui nessa igreja ninguém faz isso não, né? É só lá de fora. Entendi. Tá bom. E aí a gente nota desespero e determinação. Vamos lá para os conceitos. Qual que é o conceito de desespero, irmã Joquebede? Estado de consciência que julga uma situação sem saída. Ou seja, você é consciente, você sabe que isso não vai ter um caminho bom. Você sabe que você não vai ter como se livrar daquilo. E o que é determinação? Quem sabe? Mais do que perseverança. É um empenho contínuo com sua procura. O que coube muito bem, porque eles não estavam em busca da terra prometida. Então eles tinham que ter determinação. Pelo menos Moisés estava tendo. Se o povo não tinha, aí tadinho. O líder não é... Ele é responsável, ele tem que ter essa responsabilidade, mas assim, ele não tem como governar todas as pessoas, né? Vão ter ideias contrárias. E aí situações desesperadas requerem medidas desesperadas. E aí ele começa a orar e falar com Deus e falar: mas Senhor, o Senhor falou que a gente ia, e o Senhor disse que eu estou indo bem, que o Senhor confia em mim, e que o Senhor gosta do trabalho que eu faço, mas por que o Senhor falou que o Senhor não vai com a gente e tal? E ele começou a ficar desesperado, porque Deus tirou ele do Egito, levantou ele para fazer isso. E agora, como é que Deus não ia
fazer isso, sendo que ele falou que Deus ia, pediu. Então ele começou a ficar desesperado. E aí, no verso 14, Deus dá a resposta de garantia. E o que é garantia? A tua palavra que assegura um compromisso ou uma promessa. Então Deus já falou para ele aqui no verso 14, que é o verso que os irmãos estão na campanha. Eu irei com você e lhe darei a vitória. Até aí já estava bom? Para os nossos olhos? Já. Deus já falou que vou ter vitória. Ok, né? Tudo certo. Só que Moisés não achou. Aqui lendo, ele, não, melhor não. Vamos continuar aqui pedindo mais coisa para Deus. E aí ele começou a pedir pelo povo. Ele falou, mas o Senhor falou de mim, eu irei com você, Deus falou, e lhe darei a vitória. E ele continuou com a determinação, só que com algo mais. Foi com o quê? Foi com assimetria. O que é assimetria? É uma grande diferença que existe entre coisas, pessoas, povos. E o que isso significa? Ele vai falar aqui, ó, no verso 15 e 16, ele vai falar. Então Moisés respondeu, se não fores com o teu povo, não vos faças subir deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Por quê? Por quê? Concordam comigo? Quem lembra? Cadê o pastor da igreja agora? Ó, não era pra eu ser malzinha assim com vocês, hein? Cadê o pastor da igreja pra ver quem é que está vindo nos estudos bíblicos? Quem é que lembra quando Deus mandava o seu povo alcançar, né? Ter novas cidades, batalhar? O que eles tinham que fazer? Eu dei um spoiler aqui agora, acabei de dar uma diquinha. Sem querer. Eles iam pra conquistar. E conquista é uma coisa difícil, amém. Então, o que acontecia? Eles viam, os inimigos viam que era o povo de Deus e que eles não teriam outra escolha, né? Porque se Deus está com a gente tem tudo. E aí Moisés fala isso para Deus, fala, mas Senhor, se o Senhor não for com a gente, como é que o povo lá vai saber que a gente, como é que nós não vamos estar com a sua presença e agora, meu Deus, e o que vai acontecer? Eles não vão, a gente não vai ter credibilidade, né? A gente vai chegar lá e vai falar, olha, Deus mandou a gente conquistar essa terra, porque essa terra é nossa, e eles vão olhar pra gente e vão falar assim, é mesmo? Só vocês. Tipo, tem um impacto diferente quando a gente vem com Deus, vem com a presença, vem com o Espírito Santo. E aí, o que Deus fala? Eu vou atender, no verso 17, eu vou atender o seu pedido porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Ok, vamos lá. Conhecer. O que é conhecer? O que para os irmãos é conhecer? Eu conheço uma pessoa. Eu conheço a minha mãe. Por quê? Porque ela é minha mãe? Não. Porque se eu pegar um bebezinho aqui agora e ele já tiver me visto 3 vezes, ele também me conhece, eu não sou mãe dele? Eu conheço a minha mãe porque eu vivo com ela, porque eu convivo com ela, porque eu suporto. Tudo isso está aqui no... Eu não estou inventando não, viu, gente? Tudo isso tá no Google, no dicionário. Vocês podem ir lá no Aurélio que tá lá. Ó, conhecer, identificar, experiência, passar, sofrer, suportar, vivência. Aqui a gente tinha uma grande ideia do qual a relação que Moisés tinha com Deus pelo fato da oração, o jeito que ele fala com as palavras, o jeito que ele se expressa. Porém, aqui, ele já tinha mencionado, mas é uma coisa a gente falar que Deus conhece a gente, né? E que Deus gosta da gente, porque é uma verdade que a gente quer acreditar. Outra coisa é o próprio Deus falar isso da gente, né? Pra gente e pras outras pessoas. E aí Deus fala pra ele que eu conheço você, eu vou fazer isso porque eu conheço, eu vou atender o seu pedido. Ok. Porém, Deus falou que ia atender por causa de Moisés, não por causa do povo. É um ponto bom para se pensar. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que por causa da gente
muita coisa pode acontecer e a gente vai pedir para Deus e Deus vai atender. Sim, mas lembra do que eu falei lá na frente? Tem as consequências depois também. Um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui rápido. Eu estava vivendo uma situação que envolvia uma pessoa que eu conheço e tinha uma bênção que tinha a ver com essa pessoa. E aí eu comecei a orar, falei para a pessoa que eu ia ajudar ela a orar e tal. E aí um dia, Deus me falou que... Foi bem próximo, assim. Deus me falou que Ele ia me dar a vitória sobre aquilo. E eu pensei, nossa, que incrível. Nossa, meu Deus, vai dar tudo certo e tal. Deu certo. Em um certo ponto. Mas não foi porque eu pensava que ia dar certo. Então, assim, nem sempre, se Deus falar, eu vou te dar a vitória. Aí você pensa, nossa, minha mãe, né, fala. Aí minha avó tava pra ficar grávida e ela queria um carro. E ela falou, Deus, ela foi no ciclo de oração e Deus falou, vou te dar uma vitória, a bênção que você tá pedindo. E ela falou, meu Deus, o meu carro! Aí não, era minha mãe, gente. Não foi o carro não veio. Mas veio a outra. Então, tipo assim, uma coisa compensa a outra, né mesmo? Então, às vezes a bênção que você pensa que Deus fala, eu vou te dar a vitória. Não é essa vitória que você tá pensando, não. Mas pode ser uma outra vitória também. Não se desiluda ainda. No verso 18, Moisés pede para Deus que queria ver ele. Aqui é um ponto interessante. Por quê? Porque agora a gente vai começar com muitos porquês. Aí fala, você é professora de português para ficar com esse negócio dos 6 porquês? Não, mas é porque aconteceu de ser assim. Então nós vamos ter muitos porquês daqui para frente. No verso 18, Moisés pede que quer ver Deus. E por quê, irmãs? Quem sabe? Quem tem um palpite? Ninguém. O pastor está aqui, gente. Vocês prestam atenção. Ele vai anotar o nome de todo mundo, vocês vão ver. No domingo vai ter escola bíblica. Meu Deus, ainda bem que eu não vou estar aqui. Aí o que acontece? Porque os olhos, né? Os olhos da gente tem algo sincero. Então, não é que Moisés não queria ver Deus. No meu ver, eu acredito que é muito mais fácil você convencer uma pessoa de um arrependimento ou de um clamor, um pedido, quando você vê ela, quando você tem contato com ela. Porque ela vai ver que você está dando ali o seu melhor, que você está clamando, que você está, nossa, assim, chorando tanto, e ela vai ficar com dó, e vai falar assim, tá bom, eu deixo, e tá tudo certo, né? Mas, aí, lembram que, Moisés falou para Deus, Senhor, mas como é que... Nossa, mas não, o Senhor não vai conosco. Aí Deus falou, não, eu vou com você. Aí ele falou, não, mas você não pode ir só comigo, só tem que ir com todo o povo, porque como é que a gente vai chegar lá e o povo vai ver nós? Eu falo assim, nossa, vocês não têm Deus, e agora o que vai acontecer? Aí Deus fala, ok, eu vou atender o pedido por causa que eu te conheço, você é meu amigo, ok. Aí Deus agora puxa o freio, né? Pisa no freio e fala bem assim, acontece uma coisa muito interessante, que é o quê? No verso 19. A serventia, né, ou servidão, ela é algo que deve ser estabelecido pelo Senhor, seja o Senhor Deus ou o Senhor, o empresário e os empregados, no caso. Deus fala o que para ele no verso 19, na parte B? Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. Ou seja, não é porque você é meu amigo e eu gosto de você que eu vou fazer tudo o que você me pedir, porque você é meu amigo e eu gosto de você, porque eu sou Deus e eu mando em vocês tudo. Então, você pode me pedir, eu tenho muita estima por você, eu gosto muito de você, tenho você no meu coração, mas eu sou o Senhor e você é o servo. Então, se eu quiser punir o povo, eu vou punir quem eu quiser. E não adianta interceder. E se eu quiser dar a vitória, eu vou dar para quem eu quiser. Você pedindo ou não. E você gostando ou não. Porque às vezes, irmão, aqui não tem isso não, né? Não, só em outros lugares. Porque às vezes alguém ganha uma bênção perto da gente, a gente fica, Senhor, mas fulano não merecia. Tá amarrado. Não é? Eu tô mentindo. Às vezes a gente fala, nossa, mas fulano ganhou uma bênção. O que Deus falou, gente, para Moisés? Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. É forte. A minha mãe,
ela morre de rir com essa história. Não tava nem programada aqui pra falar, mas eu vou falar. Eu falo pra ela que eu fiquei com muita dó, eu trabalhava no hospital de base, e eu fiquei com muita dó porque tinha um rapaz que ele era de uma facção do Rio de Janeiro. E ele tava morrendo bem mal mesmo, era na neurocirurgia. E depois de um tempo ele fez um procedimento que em 3 dias, se ele não melhorasse, ele ia morrer, com certeza. E no segundo dia ele estava muito mal. E no terceiro dia mandaram ele pro box de emergência para UTI. Aí eu pensei, só que... E tinha outras pessoas também, outros senhores lá na ala, e com as situações melhores e piores. Mas assim, a preocupação era ele, né? Porque ele tinha um prazo. E as coisas quando tem um prazo são mais difíceis, né? E aí ele foi melhorando, a gente não teve mais notícia dele, assim, porque como mudou de ala, né, não tinha mais acesso. Mas ele foi melhorando. Em compensação, um senhor que a gente não tinha muito contato, e a gente não sabia a notícia dele, nem de bom, nem de ruim, ele faleceu. E ele ficou do nosso lado umas 3 horas, porque era feriado, e não tinha ninguém suficiente para sair do necrotério e buscar o corpo dele. Então, ele ficou separado na sala, e a gente ficou lá e a gente passava. E era uma coisa muito estranha, porque eu não sei explicar pra vocês. É uma coisa assim que às vezes você é confortado de formas muito intrigantes, vamos dizer assim. A gente era triste porque aquele senhor morreu, mas a gente tinha um entendimento que tudo bem, ele morreu porque estava na hora dele morrer. E a gente ficava feliz em saber que o rapaz que tinha ido para o box de emergência, mesmo sendo de uma facção, estava melhorando e talvez ele ia voltar. Então, aí pode pensar, mas o homem que não tinha nada, ele morreu e vocês torciam pelo bandido. Não sou eu não, irmão. Eu terei misericórdia de quem eu desejar. Então, é Deus, né? A vontade de Deus, não é a gente. Porque se fosse por nós, né? Todo mundo aqui é juiz, né? Todo mundo aqui sabe o que faz com muito tempo. Mas é Deus que tem misericórdia de quem Ele quiser. E aí esse problema de serventia, né? Onde a gente vê, eu separei 3 exemplos para os irmãos terem base depois se quiser ler em casa. Por exemplo, Adão e Eva foram ouvir, né, a serpente, tanta coisa, querer, né? Vocês já sabem, né? Esperamos que saibam, né? Porque senão o pastor, meu Deus. Sara e Agar. O quê? A Agar estava quase, ela estava um pontinho assim para ser igual a Sara. Mas ela era serva. Aquele lugar ela podia ocupar? Não. Mas ela queria, inventou de ocupar. Foi expulsa de casa 2 vezes. Oh, meu Deus. Mas enfim, né? Outro exemplo. Gease e Eliseu. Eliseu era o chefe. Gease era tipo o estagiário de Eliseu, né? E ele foi, no caso dele, envolveu dinheiro, né? Foi assim uma falcatrua, assim, né? Algo escondido, assim, né? Então, o que isso torna, né? É revoltas, né? Não literalmente tipo assim, eu não gosto do meu patrão e eu vou matar ele. Não é isso. Mas tipo, não façam isso, pelo amor de Deus. Mas é tipo assim, é uma revolta de não aceitar a sua posição. E Deus mostra isso pra gente, que Ele fala para Moisés que Ele vai estar com o povo, mas Ele vai dar vitória para quem Ele quiser, ter misericórdia de quem Ele quiser, e Ele também vai castigar quem Ele desejar, porque Ele é Senhor. E aí vem a parte que estava tudo bem e eu podia acabar aqui, e agora vem a parte que os irmãos talvez não gostem mais de mim. Agora é a parte que eu fico meio nervosa, assim, oh meu Deus, por quê? É o quê? É que, às vezes, a vitória que a gente busca, né, assim, espera, vem do jeito que o Senhor quiser, né, da forma que Ele quiser. E às vezes ela não vem. Aí se ela for não, o que acontece? A gente vai ficar triste, né? A gente vai ficar triste sim, é lógico. A gente estava buscando, né? Mas o que lá em 1 Coríntios 13, 10 fala? Vamos lá. Eu avisei pra vocês, que era pra deixar aberto, quem quiser. Vocês não me ouviram. Vamos lá. 1 Coríntios 13,
9 e 10. Fala aqui. Pois os nossos dons de conhecimento 13, 10. e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o imperfeito desaparecerá. Em outras versões fala que quando a gente fala em parte, né? Em parte falamos, em parte profetizamos, mas quando o que é perfeito vier, todo o que é parte, todo o resto será aniquilado. Amém. Ou seja, não se preocupa, às vezes não era o perfeito, era só parte, né? Não é um consolo muito, mas é o que é, irmãos. Aí, mas qual que é a vontade? Porque o que é perfeito então é a vontade de Deus? Sim. Por quê? Porque lá em Romanos 12, 12, tá, já eu vou. Acharam? Romanos 12, 2, os irmãos gostam bastante para os jovens, né, esse verso. Já tá acabando. Deixa eu usar. Tem até 3 horas da manhã aqui. Não vivam conforme as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é o que, irmãos? Chegamos, né? Entendi. Então não é a minha parte, né? O que, quando vier o que é perfeito. E a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Vocês já não podem ficar com raiva de mim. Não fui eu que falei, não. Tá na Bíblia. Vamos lá. Mas então a gente tem que ter em mente o quê? O que está em João 5,30. Vamos lá. Em João 5. Chegamos? Amém. Amém. Que diz o quê? Jesus continuou a falar para eles e disse: Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Voltamos para a parte de que o quê? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é soberana. Certo? Então nós vamos ficar tristes quando a gente receber o não. Vamos ficar tristes, mas vamos ficar confortados, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por quê? Mais um porquê, né? Por quê? Isaías 55, 8 e 9. Vamos lá. Eita glória. Glória a Jesus. Usa, meu filho. Amém? 8 e 9 diz o que? Diz assim: O Senhor Deus diz: Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Por quê? O penúltimo porquê. Para os irmãos não enjoarem de mim. Aí depois nunca mais o André me chama e eu já vou saber o porquê, né? O porquê? É por causa do porquê, vocês viram, né? Meu Deus, Senhor, você tá vendo como eles são bons de mim? Por quê? Porque Deus vê a nossa vida toda. A foto inteira. É como se a gente fosse um quebra-cabeça. Aí a gente não vê. A gente só vê a peça que a gente tá e a próxima para montar. Isso é o que significa, porque os meus pensamentos são muito mais altos, muito além. Aí a gente fica o quê? Preocupada aqui com medo das coisas que tá vindo aqui, sendo que ainda tem muito além, né, do que Deus pensa para nós, da nossa peça completa. Por quê? Último. Por quê? Lá em 1 Coríntios 12, nós vamos voltar, né? Aí eles vão falar: ai, irmã, que raiva. Por que você não leu lá quando a gente tava no 13, né? Tava perto. Não, gente, é porque tem que seguir o contexto, Vamos lá. 13 não, 12. Já tô fazendo vocês errado. 12, 29, 30 e 31. Por que que... Aqui, qual é o porquê que nós estamos?
Por que que a gente não vê tudo? Por que que a gente não é revelado de tudo? Por que que fica assim só no em parte, né? Por que que ainda não vê quando vier o que é perfeito? Por quê? Porque no versículo 29 diz... Peraí, não, que eu perdi o versículo 29. Diz: nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Entenderam? Então é por isso que a gente não vê tudo. Porque Deus poderia sim mostrar para alguém ou para você a foto que você quer, tipo, Senhor, eu preciso de ver tal coisa, eu preciso saber tal coisa, eu preciso saber a minha vida inteira. Poderia? Poderia. Mas vocês lembram do que eu falei lá antes, que é qual é o problema de alguns, não é de todos não, e também não é da gente aqui, mas de alguns servos é o quê? Essa competitividade com o servo e o Senhor. Então, se fosse pra gente saber de tudo, a gente era Deus. A gente é Deus? Não, nós somos criatura, lembram? Então é por isso. E eu espero que vocês entendam isso. É isso que eu quero trazer pra vocês. O quê? Vamos ser gratos pela peça que a gente tem de hoje e de amanhã pra gente andar e preocupar. O resto do quebra-cabeça, Deus vai mostrando, vai fazendo, vai trazendo e a gente vai vivendo a vida. Por quê? Eu falei que era o último, né? Acabou que não foi. Por quê? Porque às vezes a gente só vê o quanto a gente avançou quando a gente para um pouquinho e olha pra trás. Pra desistir? Não. Só pra gente ver o quanto a gente andou e a gente achava que não conseguia. Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Se a vitória vier, ok, né? Maravilha. Se a vitória inesperada vier, que não era que a gente estava esperando, mas nem outra vitória no caminho, no percurso ali vier, amém. Se ela não vier, amém. Tá bom? Amém. Eu agradeço a oportunidade. E